Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos sobre direito material e processual do trabalho. Hoje iniciaremos a nossa jornada de conhecimento enveredando pelas origens do direito do trabalho. Antes, porém, do estudo propriamente dito da evolução do direito do trabalho ao longo dos tempos, nós temos que nos dedicar um período à evolução do próprio direito durante toda a jornada da humanidade. Para isso, nós temos duas vertentes a serem seguidas. A primeira vertente, que respeita a vertente da fé, nos levará de encontro ao livro da Gênesis, com a criação do mundo e do homem por Deus. E a segunda vertente, que é a vertente histórica, nos encaminhará aos comandos do direito durante toda a evolução da humanidade. No primeiro hemisfério de caminhada, o da fé, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada o livro de Gênesis, onde Deus faz a criação de todo o mundo, das terras, das águas, dos animais, das plantas e da luz, do sol, da lua, e descansa no sétimo dia. Esse descanso do sétimo dia, ele foi um descanso contemplativo, onde ele pôde analisar toda aquela obra que ele havia feito e verificou que necessitava, com certa urgência, de criar um ser que pudesse coordenar todo aquele ambiente que ele havia trazido à luz. Pegou do barro e resolveu fazer o Adão, o primeiro homem, à sua imagem e semelhança, como determina o texto bíblico. Pegou Adão e colocou o mesmo no paraíso, dizendo: olha, isso aqui tudo foi feito para você. Você pode desfrutar de tudo que aqui está. E vai me ajudar a manter os ambientes em harmonia e em desenvolvimento durante a sua jornada aqui dentro do paraíso. E assim foi feito. Adão, satisfeito com tudo que ele via, desfrutando de todas aquelas benesses e aquelas belezas que ele tinha no paraíso, se tornou uma criatura indispensável a Deus. Porém, com o passar do tempo, ele começou a ficar entristecido, porque ele via que todo animal, e até mesmo as plantas, tinham uma companhia, tinham um companheiro com quem desfrutar aqueles maravilhosos lugares. Deus, atendendo aos apelos de Adão, resolveu fazer a primeira cirurgia do mundo, com anestesia ainda. Ele tomou Adão, colocou-o em sono profundo e retirou a sua costela. Desta costela, ele criou a Eva, a primeira mulher, para ser a companhia de Adão. Aí você deve estar perguntando: mas professor, o que isso tem a ver com o direito? O que essa história bíblica tem a nos acrescentar no estudo do direito? Calma. Deus demorou 6 dias para fazer o mundo. Você não vai querer que nesse pouco instante que a gente tem de aula, a gente possa desvendar imediatamente tanto tempo. A resposta e a verdade virão. É só aguardar que você vai entender. Criado o casal, e eles estando lá, desfrutando daquelas todas maravilhas, Deus os chamou e disse: aqui é o paraíso. Isso tudo que está aqui foi criado para o benefício de vocês.
vocês podem se alimentar de tudo que aqui existe, menos daquela árvore. E apontou a eles a árvore, que será conhecida como a árvore proibida e seu fruto como o fruto proibido. Dele vocês jamais se alimentarão. Foi criada, portanto, a primeira norma jurídica do mundo. Entenderam? Ele criou, Deus naquele momento, ele fez a criação da primeira norma jurídica do mundo, e essa norma jurídica passou a valer no âmbito do paraíso. Com o passar dos tempos, a curiosidade e o apego às coisas proibidas, que até hoje é um dos parâmetros da sociedade humana. O que é proibido é muito mais gostoso, o que é proibido é o que a gente quer fazer. Eles passaram a cobiçar aquele fruto, até que um dia, ou por obra da serpente, como narra o texto bíblico, ou por questão mesmo de pensamento humano, a Eva resolveu oferecer a Adão aquele fruto e ambos o comeram. Estava cometido o primeiro crime da humanidade e a sanção penal veio imediata e dura: a expulsão do paraíso. Na outra seara de conhecimento, que é a seara histórica, nós temos a materialização dos primeiros passos do direito com a evolução da sociedade como um todo. O homem vivia nas cavernas, isolado uns dos outros, e sobrevivendo à custa da sua caça, da pesca, dos animais que morriam, e vivia livremente pelos prados e ambientes. Até que um certo dia ele sentiu necessidade, até mesmo por proteção própria ou por preservação da espécie, ou por até mesmo luta contra as feras que existiam na época, ele resolveu se aliar a outros seres humanos, criando a primeira sociedade, que a princípio teria sido familiar, embora não se existisse, não se cogitasse naquela época de um ambiente familiar como a gente hoje conhece. Lá naquela época imperava a lei do mais forte. O indivíduo mais forte mandava em todos, e todos o obedeciam sem restrições. Essa lei existe até hoje. A grosso modo, a sociedade ainda vive sob os auspícios da lei do mais forte. Quem é mais forte financeiramente, quem é mais forte fisicamente, sempre tem uma certa parcela de comando dentro dessa sociedade. Ali era a lei do mais forte, até que o ser humano começou a se reunir em grupos cada vez maiores e criou as primeiras cidades, deixando as cavernas, começou a construir suas cidades e nelas conviver. Aí houve uma certa evolução do direito, que já tinha nascido lá com a lei do mais forte, onde algum provedor ou alguma pessoa de mais conhecimento ou mais esperta ou mais abastada resolveu impor àqueles conviventes determinadas regras de conduta para viver naquela comunidade. Estávamos, portanto, à vista das primeiras manifestações do direito. Voltando agora ao estudo a que nos propusemos nesta aula primeira, nós temos
que nos ater exclusivamente ao direito do trabalho. As primeiras sociedades eram compostas por pessoas ricas e pessoas pobres, como hoje, não há modificação. Somente que as pessoas ricas, que eram os senhores dos feudos, mandavam em tudo com relação aos seus vassalos, que eram aquelas pessoas que viviam em torno daquela sociedade rica, provendo a ela todos os seus interesses e necessidades. Em troca disso, o senhor feudal, que era o mais forte, oferecia a proteção. O trabalho era destinado, nesta época, às pessoas de menos padrão social. O rico não trabalhava, o pobre trabalhava para o rico. Qualquer semelhança com a sociedade atual não é mera coincidência. É isso mesmo que acontecia, só que naquela época era em grau maior. E todos ficavam à mercê do que pretendia, do que queria e do que achava que era correto fazer do senhor feudal. O senhor feudal, ele estabelecia o direito, ou seja, aquilo que podia não podia fazer o cidadão sobre seu teto. Ele podia fazer tudo, ele é que mandava, ele fazia o que ele queria. E se algum ser inferior, que eram os seus vassalos, cometia alguma coisa que não lhe agradava, mandava matar. Portanto, continuava a haver a lei do mais forte. O trabalho naquela época não era remunerado, igual que a gente tem hoje, não era dignificante como é hoje, muito pelo contrário, como nós já dissemos, o trabalho era dedicado àqueles que não tinham berço nem condição financeira para se manter e que mantinha os ricos. Com a evolução da sociedade, com as guerras, a guerra é sempre um grande mal necessário, infelizmente. Através das guerras é que tudo evolui na humanidade, inclusive o direito. Com a evolução das guerras, começou a existir uma casta de cidadãos que não tinham direitos alguns, que eram os escravos. Os escravos, no começo, eram aqueles derrotados nas batalhas, que não eram mortos e que se mantiveram em condições de oferecer sua força de trabalho para os conquistadores. A escravidão, ela existia desde os tempos da sociedade medieval. Por isso que quando a gente fala até em conceito de democracia, a democracia, na verdade, ela nunca existiu no mundo. Porque na própria Atenas, o berço da democracia, havia escravos. E escravo é uma figura incompatível com democracia, com liberdade. A sociedade escravocrata, ela existiu por longos anos. Até a nossa história, não muito antiga, teve a presença desses escravos aqui no Brasil. Pois bem, com o advento da Revolução Industrial e dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade da Revolução Francesa, a escravatura perdeu muito de seu ambiente mundial. E nós passamos a ver o ser humano como todos irmãos, como todos de mesma categoria.
aí surgiu o trabalho remunerado. Muitos advindos de países ou de locais em que a escravatura havia sido abolida e que passaram a produzir através da remuneração. No princípio, direito não havia, era só trabalhar e receber o que pagasse pelo valor do dia que você trabalhava. Com a evolução da sociedade, o que passou a acontecer? Alguns indivíduos começaram a ver que não compensava trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário pequeno, né? E não ter mais nada, não ter mais direito. Aí causou uma certa revolução na sociedade. E foi preciso regulamentar a atividade produtiva, o que foi feito com o direito do trabalho voltado para as relações entre empregados e empregadores. Nos primórdios, o direito do trabalho ele era adstrito a outros ramos do direito. Ele não apareceu, não surgiu como um direito natural, próprio, exclusivo. Ele fazia parte de outros ramos do direito, como o direito civil. É um liame que até hoje a gente encontra na formação dos nossos textos de lei trabalhistas, muito embora a extensão de tempo em que há a formação do direito próprio do trabalho já seja um tanto quanto longa. E, a nosso ver, não demandaria mais estar tão atrelada aos conceitos civilistas ou a de qualquer outro ramo do direito. Dentro desta evolução do ramo do direito do trabalho, nós vamos chegar à conclusão que essa evolução foi mais rápida que os demais, porque os demais ramos do direito eles estão consolidados em teses, em teorias, em teoremas, em ideários muito antigos. E o direito do trabalho logo se manifestou como um ramo mais próximo à sociedade. Hoje, o direito do trabalho é um ramo do direito mais próximo do indivíduo, mais próximo das ruas, mais próximo das vidas dos cidadãos do que os demais outros direitos. Mesmo porque hoje a nossa sociedade ela gira muito em torno de tudo que diz respeito ao trabalho, à produção de bens e serviços que movimentam muito mais a máquina humana do que a própria concepção de direito civil aos temas civilistas, aos temas comerciais, aos temas empresariais. Muito embora nós saibamos que o direito do trabalho se imiscui em cada uma dessas partes da sociedade. Criado o direito do trabalho no mundo, o Brasil, no período da Segunda Guerra Mundial, ele ainda era uma sociedade muito agrária e que não tinha assim um contato direto com os direitos. O direito ele não chegava às comunidades
que eram isoladas, e a única participação que havia dessas sociedades foi nos governos coloniais, quando a lei do Império Português valia para a nossa sociedade. Mas foi com a guerra onde os nossos homens foram todos para lá batalhar na Segunda Guerra Mundial, nas paragens itálicas, que a necessidade da fomentação de uma regulamentação do direito do trabalho se tornou mais latente e acabou motivando a criação da consolidação das leis do trabalho para compilar toda a legislação extravagante que existia na época no governo do Getúlio Vargas. Antes existiam situações previstas em lei muito incipientes e que mais atrapalhavam do que protegiam o ambiente trabalhador. A primeira grande manifestação, portanto legal, voltada exclusivamente aos comandos trabalhistas, foi a consolidação das leis do trabalho. Muito embora havia sido criado anos antes o Ministério do Trabalho, mas sem aquela força legal necessária. Motivações políticas à parte, o presidente Getúlio Vargas, temendo até mesmo os avanços das greves e das grandes evoluções sociais voltadas ao longo de um trabalho mais justo, reuniu grandes pensadores do direito do trabalho da época e acabou por trazer à nossa convivência a consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho, ela, apesar de ter sido um avanço nas relações trabalhistas, ela não atingiu e não atinge até hoje ao seu objetivo principal, que era, na verdade, a criação de um código de direito do trabalho e de direito processual do trabalho. Na sistemática da criação de um código, a consolidação é o primeiro passo. Olha, nós estamos, desde 1943, no primeiro passo. Há anos, os estudiosos, os historiadores, os jurisconsultos têm impugnado pela criação de um código do trabalho e de um código de processo do trabalho, onde nós pudéssemos ter a segurança de que as normas estariam completas. Aconteceu que a CLT inaugura hoje compila uma ordem enorme de leis extravagantes, decretos, leis, portarias, que fazem com que o ambiente seletista seja hoje, para nós, insuficiente. Ainda há de haver um movimento mais precioso a respeito disso e que vai nos conduzir à codificação das normas de direito do trabalho. Bom, a nossa aula inaugural se encerra por aqui, para que nós não causemos
muito esforço aos alunos, aos estudiosos, e vamos continuar nas próximas aulas a desenvolver toda a temática que hoje nós iniciamos. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, que deem seu like neste vídeo e que possamos ampliar cada vez mais o nosso grupo de estudiosos a respeito do direito do trabalho. E mais, se você tem alguma sugestão de um tema para uma aula que você desejasse ter sido abordada por nós, basta ir ao nosso e-mail que consta do nosso canal e fazer a sua sugestão. Na medida do possível do nosso conhecimento, nós vamos estar debatendo aquilo que você pretende. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tudo de bom.